Olá, seja bem-vindo à Estereoscopia BR. Meu nome é Thiago Guazelli e hoje eu vou explicar quais são as orientações pré-operatórias, pensando na questão anestésica, e o intuito do filme é principalmente para os colegas terem ideia do que eles precisam realmente orientar as pacientes antes do procedimento cirúrgico com anestesia. E para as pacientes que querem tirar um pouco de dúvida, entender, às vezes não tem à disposição um papel ou um documento com isso, e entender também o porquê que elas estão fazendo, porque tem algumas pacientes que não conseguem compreender direito por que aquelas orientações são um pouco chatas, tá? A grande importância das orientações pré-operatórias, na verdade, são orientações pré-anestésicas, onde a paciente acaba tendo algumas orientações para fazer o procedimento de uma maneira mais segura, principalmente em relação ao jejum. Então, aqui eu vou colocar algumas orientações principais e depois, em outras plataformas como Sterology, eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais completo com algumas coisas que podem facilitar para o colega a questão da cirurgia, principalmente quando for feita em outros períodos. Então, vamos começar. A primeira orientação, que é a mais comum, é a questão do jejum. A gente respeita um jejum de pelo menos 8 horas, e esse jejum de 8 horas tem que ser de tudo, tá? Então, a questão de líquido, de sólido, de pastoso, 8 horas pelo menos. Por que é esse tempo? Porque é o período que a paciente vai esvaziar o estômago. Existem alguns serviços que permitem que a paciente ingira água ou alguns alimentos líquidos claros, como por exemplo, eu falo muito do Gatorade de limão, ou picolé frutari, por exemplo, que eu coloco às vezes nas minhas orientações. Isso aí vai variar de um serviço para o outro do anestesista, tá? Então, para a paciente que quer entender por que ela está em jejum, isso não é uma chatice do anestesista. Isso é, se por acaso a paciente tiver algum vômito durante o procedimento, estiver sedada, o reflexo de tosse, né, ela não conseguir fazer, ela pode aspirar o conteúdo gástrico, e isso dá uma complicação muito importante, dá uma pneumonia química. Acho que, se por acaso você achar legal abordar esse assunto sobre as complicações e essas orientações, principalmente da anestesia, deixa um comentário aqui embaixo, que se tiver um número legal de pessoas que querem saber, eu chamo um colega nosso anestesista e ele explica um pouquinho melhor a respeito sobre essas orientações. Uma outra orientação que eu dou para as pacientes é não ter relações sexuais na véspera do procedimento. A terceira recomendação que eu deixo é para a paciente levar os exames laboratoriais dela. Os exames que são solicitados variam de acordo com o risco da paciente, com a questão de idade, se ela tem uma patologia ou não. Isso é muito importante para o anestesista entender a paciente que ele está abordando. Então, se é para a paciente que está aqui entendendo, pergunta para o seu ginecologista quais exames você precisa levar no dia. E é importante também a paciente levar a esteroscopia ambulatorial que ela fez antes, ou ultrassom ou ressonância, para ajudar o esteroscopista no momento do procedimento. Uma orientação muito importante é a paciente retirar todos os apliques, adornos e próteses possíveis para a realização da cirurgia. Se você tiver alguma dúvida sobre se retira ou não, conversa com o seu ginecologista. Então, brincos, piercings, apliques de cabelo, unhas postiças, cílios postiços, tudo que você tiver diferente e tenha colocado no seu corpo, avise o seu médico. Por quê? Porque essas pequenas peças metálicas, cabelos sintéticos, unhas sintéticas, elas podem funcionar como um fio terra e a energia passar através desse material e pegar fogo, causar queimadura. Não vá com esse tipo de adorno para o centro cirúrgico. E você, colega, reforce isso para a paciente, reforce a importância de ir para o centro cirúrgico sem qualquer uma dessas apliques. Converse direitinho com ela e aconselho todos os colegas que atuam no centro cirúrgico com energia a sempre mostrar para o paciente a importância desse cuidado que a gente dá para adornos, anéis e colares. E eu oriento minhas pacientes a nem levarem esses objetos para o hospital para evitar perda e evitar dores de cabeças maiores. Falando em cabelo, uma coisa muito importante também é a paciente não ir com o cabelo molhado. Então, moças, por favor,
não lavem o cabelo momentos antes de ir para o hospital. Querem tomar um banho e tal? Sem problema, sem lavar o cabelo. Quer lavar o cabelo na véspera? Lava, seca bem e vá com o cabelo seco, porque o cabelo molhado também pode funcionar como um fio terra e a energia sair pelo cabelo e pegar fogo nessa situação. Então o cabelo tem que estar bem sequinho. Então a minha orientação é: tome um banho antes de dormir e no dia seguinte, quando ir para o hospital, está com o cabelo seco. Em relação às unhas, deem preferência a ir sem esmalte ou com uma cor bem clarinha ou uma base, porque vocês provavelmente vão utilizar um aparelho chamado oxímetro no dedo, e o oxímetro às vezes ele não funciona bem em cores escuras. Então existe a situação em que às vezes você vai ter que perder aquela sua unha fantástica que você acabou de fazer para o hospital por causa do oxímetro. Então, cor clarinha ou uma base são as minhas recomendações. No dia do procedimento, recomendo a todas as pacientes chegarem pelo menos 3 horas antes do procedimento no hospital. Isso pode variar de acordo com o serviço, com o hospital, como é que funciona. Mas por que tanto tempo antes? Porque nessas 3 horas que a gente antecede, geralmente existe uma rotina, principalmente de segurança, em que a paciente vai primeiro mostrar a documentação. Se for um hospital com convênio particular, a paciente vai acertar a carteirinha do convênio antes, passar a documentação em relação ao convênio. Nos hospitais públicos, bater a carteirinha do SUS, ver se a paciente, confirmar se a paciente realmente é a paciente do dia, conversar com a enfermeira, pode ser que converse com o próprio médico que vai operar no mesmo dia, vai conversar com o anestesista, e essa rotina demanda bastante tempo. Então, chegue com tempo pré-determinado, chega no horário estipulado, porque se você chegar às vezes no período exato da cirurgia, provavelmente a cirurgia não vai acontecer ou vai atrasar bastante, causando um distúrbio no tempo cirúrgico, na rotina do colega do cirurgião. E eu acho importante o colega sempre colocar na sua orientação, isso eu acho que essas orientações são legais, se dá para a paciente ter isso no papel ou num arquivo no celular dela, e você reforçar que essas orientações elas têm como intuito reduzir os riscos cirúrgicos e anestésicos. E eu deixo bem claro para minhas pacientes que se por acaso ela não cumprir todas essas recomendações, existe uma chance, inclusive, do procedimento ser suspenso. A gente sempre pensa na segurança da paciente. Então, se por acaso a paciente não tiver com o jejum adequado, tivesse lá, por exemplo, um piercing que não sai e eu preciso da energia monopolar para esse procedimento, a minha cirurgia será suspensa. Tá? E eu já vi algumas pacientes tentando dar algum jeitinho, relembrando assim, que a segurança da paciente é sempre em primeiro lugar. Então, não é uma situação legal nem para o médico esteroscopista, ou para o cirurgião dos cargos, nem para o anestesista, nem para a paciente a gente suspender a cirurgia. Mas, se essas recomendações não estiverem bem cumpridas, adequadas, a minha recomendação é a suspensão do procedimento. E por isso eu peço para todas as minhas pacientes e todas as pacientes, nunca mentirem, nem para o médico, muito menos para o médico anestesista. Porque além de vocês colocarem um grande risco para o procedimento de vocês, ainda existe uma grande chance de uma perda aí da confiança. A hora que quebra esse elo, seja da parte do médico, seja da parte da paciente, essa relação médico-paciente acabou e aí fica bem complicado a gente seguir o tratamento. Uma consideração legal também são sobre os novos medicamentos, principalmente os medicamentos para os pacientes que querem perder peso. Há 2 semanas eu coloquei no Instagram uma tabelinha com isso, vou deixar disponível aqui também, aqui do lado, para quem quiser dar um copia e cola. Acho legal ter isso também nas nossas orientações, porque muitos pacientes esquecem dessas medicações por 2 motivos. Primeiro, que são medicações que elas tomam semanalmente ou quinzenalmente, e outra que às vezes elas esquecem que, mesmo sendo uma medicação para perder peso, é uma medicação. E como elas retardam o esvaziamento gástrico, se a paciente usou essa medicação, algumas, por exemplo, que duram 7 ou 10 dias, se ela não interromper essa medicação por 7 ou 10 dias, a cirurgia possivelmente vai ser suspensa. Então, colega, deixe isso na tua orientação, lembre de avisar isso para a tua paciente para você não perder o procedimento.
Então acho que era isso, resumidamente, que eu tinha para dizer. Lógico que existem vários outros detalhes que a gente pode tentar acrescentar. Para quem me acompanha na canal de plataforma de Sterology, eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais complexo com isso, com um foco muito mais importante. Vou deixar disponível também a minha guia de orientação pré-operatória. E se você tiver alguma ideia diferente, se você não concordar, coloca aqui embaixo, me manda um direct para a gente tentar adequar melhor as nossas situações. Com esse vídeo você vai ter as principais orientações pré-operatórias, e para paciente que estiver vendo o vídeo, vou talvez fazer com que você entenda o quão importante é essas orientações serem seguidas e o quanto a sua segurança depende de você seguir à risca a orientação do seu médico. Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui do canal, agora aqui no final terei a recomendação de outros vídeos. Te vejo até a próxima. Tchau!